Olá, pessoal. Eu venho aqui clarear alguns pontos, inverdades, momentos falseados, questões históricas desencontradas. Essas questões históricas são referentes a um período de nossa história onde se houve um regime de exceção. E hoje diz que esse regime de exceção não existiu, mas esse regime ele existiu. E foi um regime onde as liberdades individuais foram tiradas de muitos indivíduos. Agora, liberdades individuais, o que venham a ser, por exemplo, hoje no Estado Democrático de Direito, você tem condição de ser acusado, responder à acusação, provar que é inocente e ser liberado. Na época que nós estávamos aqui, se era preso, se era interrogado por meio de tortura e através da tortura se extrair informações. Em plena democracia, é muito fácil acusar a democracia de ser fraca, de não prestar, sendo que quem tem o poder de escolha são os próprios cidadãos e indivíduos. A ditadura militar no Brasil ela se implanta sobre dois aspectos. Uma elite econômica revoltada com o presidente João Goulart, que queria fazer as reformas de bases, que ia tirar terra dos grandes fazendeiros, que ia reformar o país, ia tirar de quem tinha muito e dar para quem tinha pouco. Essas reformas fizeram a elite brasileira se revoltar contra a democracia e desejar uma intervenção que tirasse do poder o presidente João Goulart através de um golpe, fosse militar ou não. Mas naquele momento, a única instituição que tinha força de tomar o poder eram os militares. Aí, nesse momento, você tinha um fator externo, que era os Estados Unidos. Em oposição à União Soviética, tinha desejos de quê? Desejo de não deixar que o comunismo se espalhasse pelo mundo. Mas que comunismo nós falamos? Naquela época existia o comunismo de fato instalado na União Soviética, totalmente deturpado por Stalin e seus sucessores, porém era também sangrento, autoritário, proibia as liberdades civis, era ditadura. Do jeito que existia uma ditadura comunista, existia uma ditadura capitalista com os militares no poder. Toda a América Latina, Argentina, Chile, Bolívia, Brasil, formaram o famoso Cone Sul. Pesquisa sobre o Cone Sul. E o Cone Sul foi justamente por onde esses indivíduos, como eu posso dizer, os Estados Unidos implantou seu monopólio. Os Estados Unidos em nenhum momento aceitaria o Brasil se tornar uma grande Cuba. E o que eles fizeram? Eles simplesmente fizeram com que os militares tomassem o poder. Porém, a intervenção tinha duração de 1 ano. E os militares passaram 21 anos. Castelo Branco não queria dar o golpe militar, mas ele foi convencido pelas forças conservadoras. Quando acontece o golpe e em 65 o poder era para ser passado aos civis, o que os militares decidem? Não passaremos o poder aos civis. Aí, aqueles que apoiaram o golpe, aquelas pessoas que foram para a rua, começaram a se arrepender. Mas quando o regime se torna uma ditadura pura e simples, a partir do ato institucional de número 5, foi proibida greve, manifestação, os partidos foram extintos, aí vem o ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um foi tirando censura, foi colocando a censura, cada um foi colocando, acabando com os partidos políticos, deixando apenas 2, a arena governista e o MDB disfarçadamente de oposição, que não era oposição, porque ninguém podia ser oposição. Todos os deputados foram cassados. Mas aquele regime, o que de fato torna o regime sangrento e autoritário, foi a perseguição aos opositores. Isso ninguém vai te dizer, isso ninguém vai te falar, porque só a história pode falar. Os defensores, mas eu era cidadão de bem, eu nunca fui preso, eu nunca fui torturado. Meu querido, parabéns para você. Você é uma alma bondosa. Agora, no Holocausto, Hitler não perseguiu o povo alemão. Hitler não matou os alemães. Hitler matou quem? Os judeus. Na verdade, todo governo autoritário elege um inimigo.